Boa noite a todo mundo. Aí, quero agradecer, né, a presença de vocês aí no nosso quarto encontro. Em termos de periodicidade, está mais próximo do último, né, mas que a gente teve aquele imprevisto lá que tivemos que remarcar. No último encontro eu não pude estar presente. Nesse sentido, eu e o Zé revezamos ausências. Hoje o Zé não pode estar presente, então quem vai estar coordenando aqui sou eu. Então, esse é o quarto encontro, né, da nossa agenda de 5. Mês que vem, como o Silvio bem nos lembrou, dia 11 tem nosso último encontro. Quem tiver interesse, né, não sei se já adquiriu o livro, tem no site vitrinecomunista.com lá. Tem não só esse livro, mas tem outros também. Vocês conseguem adquirir pelo valor de R$ 35 por lá. Que mais? Ausências justificadas pelo e-mail, exceto o caso da Audaci que nos informou, né, que infelizmente perdeu o pai essa semana, enfim. Presença também, lista de presença, não precisam se preocupar, que eu vou tirar o print aqui quando, né, tivermos um número razoável. Qualquer pergunta, né, para o debate, ao final, vocês enviam no grupo debates, e é isso, vamos tentar evitar ali encher o chat, como vocês já sabem, né, como que é o modo de funcionamento aqui. Então, para a gente estudar aí o capítulo 4, que com a temática do trabalho, o capital e a produção, a gente tem aí como convidadas quem vai expor o capítulo é a Estela, que é membro do NEM, e a Carla, também membro do NEM, vai trazer o debate para a gente. Então, já passo a palavra aqui para a Estela, agradeço pela presença tanto dela quanto da Carla, pessoas que admiro muito, e, enfim, um prazer estar aqui na presença de vocês para trabalhar esse capítulo. Bom, boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo? Esse microfone me prega algumas peças às vezes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Construindo conhecimento de forma coletiva, que é a forma que eu acredito que a gente pode agir no mundo atualmente, né? É uma das formas em que eu mais acredito, né? Agradeço a oportunidade e o espaço, e compartilhar também esse espaço com essas duas mulheres incríveis também é muito, muito prazeroso e muita felicidade para mim. Infelizmente, o curso cai num horário em que eu não posso, eu estou em aula, né, então eu nunca posso participar. Calhou de hoje eu não ter essa atividade e poder estar aqui com vocês apresentando o capítulo 4. Vou fazer uma apresentação bem simples e vou tentar ser o mais didática possível para apresentar. E aí, com certeza, qualquer coisa que eu não conseguir falar e que passa batido, a Carla vai ajudar a gente a aprofundar melhor, né? O capítulo 4 do livro Economia Política para Trabalhadores, ele é dividido em três grandes partes, né? A primeira falando sobre os mercados tipicamente capitalistas, a segunda falando sobre as estruturas de produção e a terceira as estruturas de mercado. Mas, na verdade, o objetivo da Sofia, da autora, né, quando ela fez esse capítulo, era explicar, de fato, algumas estruturas e alguns conceitos, algumas formas de organização do mercado dentro das sociedades capitalistas, né? E esse conhecimento ele é muito válido e ele é muito precioso também para a gente, né? Ter o conhecimento desses conceitos é de extrema relevância atualmente. E aí, o capítulo inicia, então, tratando desses mercados que são tipicamente capitalistas. E o primeiro deles, que a autora vai colocar, é o mercado de terra, porque a gente sabe que a terra é aí um fator muito importante para o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, ela coloca uma citação do Locke para falar como que era defendida a situação da propriedade privada, né, individual, e também coloca um contraponto do Rousseau, e depois ela já coloca uma série de excertos do Marx explicando a questão da acumulação primitiva e como que se deu todo esse processo de expropriação das terras que anteriormente eram comuns e passaram a integrar esse mercado de terras, né? E também esse processo de expropriação dessas terras também foi muito importante para o desenvolvimento do mercado de trabalho, porque é a partir desse momento que se cria o trabalho assalariado,
né? E aí ela já parte para o mercado de trabalho e começa a expor uma série de conceitos que vão ajudar a gente a entender como que é formado, de fato, esse mercado de trabalho, né? Ela coloca aqui a questão do trabalho vivo, do trabalho morto, né? E explica para a gente como que é calculado em base de dados, né? Quem são as pessoas que são economicamente ativas, né? Quem são as pessoas que têm idade ativa, que são as pessoas que têm mais de 14 anos. Quem são as pessoas que que não participam economicamente, né? PNEA. E quem são os desocupados, né? Quem são as pessoas que estão desempregadas. E também ela faz uma diferenciação que é muito importante, que é colocar as pessoas que são desempregadas, mas ainda que sejam desempregadas, são pessoas que estão ofertando a sua força de trabalho no mercado. Então, elas integram, né, esse mercado de trabalho. Bom, esses dois mercados, né, eles são importantes porque lá no começo do capítulo, a autora vai falar que quando a gente pensa em mercado, a gente sempre tende a pensar em mercados que são de consumo final, né? Então a gente pensa em mercado de vestimenta, mercado de alimento, mercado de automóveis, mas as primeiras coisas que começaram a ser mercantilizadas na transição do feudalismo para o capitalismo foi de fato a terra e o trabalho, né? Então é importante que a gente saiba que eles integram esses mercados, né? O terceiro mercado que a autora vai colocar é o mercado de capitais, né? Que ela coloca que o capital, é preciso que a gente entenda o que é o capital, né? O capital é uma relação social. O capital não é puramente uma riqueza que foi acumulada, não é uma joia, um carro, um iate, uma ilha, e também não é simplesmente dinheiro, né? Aí ela coloca uma frase aqui que é super importante, portanto, capital enquanto riqueza previamente acumulada, que é utilizada no processo de produção com o objetivo de obter lucro, também tem o seu mercado, né? E esse mercado de capitais nada mais é do que um conjunto de pessoas que integram a camada da sociedade chamada de agentes superavitários, que possuem muita riqueza acumulada, mas não querem reverter essa riqueza acumulada para processos produtivos. Então, eles disponibilizam dentro de um mercado essas riquezas para que outras pessoas possam ter acesso a essas riquezas acumuladas e poder empregá-las dentro de processos que são processos produtivos, né? E, obviamente, isso não é feito de uma forma benfeitora, né? E sem que essas pessoas cobrem por isso. Obviamente, esse mercado ele existe exatamente para que essa riqueza que foi acumulada possa ser utilizada e possa gerar, de certa forma, algo para essas pessoas que são superavitárias. Bom, aí a autora coloca a questão dos juros, né, que antigamente era considerado um pecado pela igreja, e posteriormente, com todas as transformações que se deram socialmente, já não foi considerado. E aí ela coloca a distinção entre lucro e juros, né, que o lucro ele é o correspondente à mais-valia, ele é o correspondente, né, ele decorre diretamente da produção de mais riqueza, enquanto os juros são a remuneração que os agentes superavitários cobram por emprestar a sua riqueza acumulada, né? E dentro desses mercados de capitais, tem então aí dois tipos de mercados que a autora coloca. Primeiro, ela coloca os bancos, que tem 3 tipos, né? Ou 3 formas de bancos que podem ser exercidas por um banco só. E as bolsas de valores, né? Que trabalham com 2 tipos de títulos, né? Os bancos, o primeiro que
que a gente vai pensar, obviamente, é o banco comercial, que é aquele que a gente tem as nossas contas correntes, né, que tem fornecimento de crédito pessoal para os trabalhadores, em que a gente utiliza mensalmente, por exemplo, o cheque especial, muitos de nós, né, mas que eles não são, de fato, literalmente, um mercado de capital, né. O segundo tipo de banco é o banco de poupança, que é um banco em que as pessoas depositam numa caderneta de poupança e esse dinheiro ele é revertido para o financiamento de outras pessoas que querem comprar imóveis, e esse imóvel é colocado como garantia desse empréstimo, desse financiamento, né? Por isso que esses bancos são conhecidos também como bancos hipotecários. E o último são os bancos de investimentos, né? Que aí é de fato aquelas pessoas que querem, que procuram formas de alargar o seu modo de produção, a sua empresa, né? E procuram esses intermediários para conseguir. A autora coloca o conceito do spread bancário, né? Que é a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra dos credores e a taxa de juros que o banco paga aos aplicadores. Isso é importante porque nessas relações entre o mercado de capital dos bancos, o banco ele é a pessoa, né? Ele é a figura que intermedia a relação de um polo com o outro, e por isso ele é responsável por essa transação, né? O que é totalmente diferente, por exemplo, nas bolsas de valores, né? Nas bolsas de valores, a autora coloca o conceito de mercado desintermediado, porque apesar de colocar ali os dois polos em contato, não existe uma responsabilidade, né? Como existe com os bancos. Bom, dentro da questão das bolsas de valores, então a gente tem duas formas de títulos, né? A gente tem os títulos de propriedade, que são as ações, que são colocadas primeiramente numa oferta pública inicial e arrematadas no mercado primário, né? E quando alguém adquire esse título de propriedade, essa ação, isso não quer dizer que ela vai ser sempre proprietária daquele título, né? Porque existe um mercado secundário, onde os compradores daquelas ações podem revender, né? Vender novamente aquelas ações. Deixa eu ver. Tem uma questão também de risco de mercado, né? Eu queria até que a gente pudesse debater melhor isso, porque, pelo que eu entendi, existem as oscilações do preço das ações, mas nem sempre elas estão diretamente ligadas ao rendimento, né, de fato, efetivo daquela empresa. Porque se por um fato externo aquela ação custa R$10, que é o valor que ela coloca, e ela passa a ser vendida por R$11, todas as outras ações do mercado vão passar a custar R$11 também. E se por conta de questões de oferta e demanda, essa ação passa a custar R$12, todas as ações vão alterar também. Então não é ligado diretamente, pelo que eu entendi, à produtividade da empresa, ou questões ligadas estritamente à empresa, né? A forma como ela está produzindo. E a outra forma de título dentro das bolsas de valores são os títulos de dívida, né?
No caso dos títulos de dívida, os compradores, ou seja, aqueles que emprestaram dinheiro para as empresas e ficaram com os títulos de dívida, receberão da empresa os juros estabelecidos no título. Ao final do prazo de vencimento do título, a empresa é obrigada a pagá-los, ou seja, devolve o dinheiro que tomou emprestado e resgata os títulos do mercado. E a forma que a gente tem mais comum disso são os títulos da dívida pública, né? Bom, aí com isso, ela já passa para a segunda parte do capítulo, que são as estruturas de produção, né, em que ela vai explicar, de fato, como que são organizadas as malhas produtivas, né, ou as cadeias produtivas. E é legal uma relação que ela faz do que é de fato perceptível para os trabalhadores e o que não é, né? E dentro dessa organização. Então, existem 3 tipos de setores, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário contempla a agricultura, a pecuária e a extração vegetal. E o setor secundário contempla a indústria de transformação, a indústria de extração mineral, a construção civil e o departamento que é a indústria de base, que produz bens de capital, né, ou seja, os meios de produção, e bens intermediários, matérias-primas ou insumos. E um segundo departamento que produz bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis. E é bacana que depois ela traz uma distinção de como os bens de capital, né, tem uma qualidade completamente distinta dos produtos que são ofertados de fato para a classe trabalhadora, né? Então, ela coloca o exemplo do fogão industrial, por exemplo, ou até mesmo do liquidificador, que é vendido, né, para ser meio de produção, que são muito mais duráveis, e aí ela questiona essa questão da obsolescência programada e como que isso reverbera dentro do sistema capitalista e como que isso ataca, né, diretamente a possibilidade de vida na Terra. Isso é bem importante. E aí no setor terciário, então, a gente tem produtos que são intangíveis, né? Ou seja, os serviços que são destinados à produção, à distribuição, serviços que são sociais e serviços que são pessoais. Os serviços que são destinados à produção, eles auxiliam no processo produtivo, ou seja, são aqueles serviços de pesquisa e de desenvolvimento, de marketing, de consultoria, né? Os de distribuição estão ligados à logística, a formas de transporte, né? E os serviços sociais são aqueles que são destinados à população em geral, né? Educação, saúde, saneamento básico, segurança. E os serviços pessoais são caracterizados por questões que são mais ligadas à cultura, renda, né? Localização. E são aqueles que podem ser ilustrados pelo turismo, pelo lazer, né, por serviço de cabeleireiro, restaurante. E são esses também que a gente consegue perceber mais, né? Enfim. Aí já passando para a última parte do capítulo, que trata das estruturas de mercado, a gente vai ter, então, algumas formas de tipos clássicos de estruturas de mercado, né? E ela coloca, são 3, a ampla concorrência ou a concorrência perfeita, os oligopólios, que também se dividem em 3, concentrado, diferenciado e competitivo, e por fim, os monopólios. Depois ela coloca algumas conceituações que ajudam a gente a pensar como ela estruturou o capítulo. E nessas estruturas de mercado, a ampla concorrência e a concorrência perfeita, se vocês depois pegarem para ler, vão ver que tem uma nota de rodapé que coloca aqui, né, que esse termo concorrência perfeita foi uma criação dos economistas neoclássicos burgueses, né? Porque, de fato, é algo que é muito raro de se ver e só acontece dentro do mercado de trabalho,
quando se tem um mercado de pessoas que são extremamente precarizadas e que são obrigadas por necessidade a aceitar qualquer tipo de trabalho, né? E tem também pouca especialização, mas que é muito difícil você ter um tipo clássico de estrutura com ampla concorrência, assim, nesses moldes, né? Em que o produto seja homogêneo, em que haja uma grande quantidade de vendedores, que o mercado seja atomizado, né? E que não tenha nenhuma barreira para novos concorrentes entrarem nesse mercado. É extremamente difícil que isso aconteça. Partindo para os oligopólios, então, a gente tem, o oligopólio significa que poucas empresas dominam quase todo o mercado, e o oligopólio concentrado seria, então, um tipo clássico de mercado que se estrutura com um produto que também é homogêneo, né? Um mercado que tenha proteção de muitas barreiras, né, a entrada de novos concorrentes, que apresente uma economia e que apresente também uma economia de escala, né? O exemplo do oligopólio concentrado é a siderúrgica, né, a indústria química, a indústria de papel, de celulose, etc., né? Passando para o oligopólio diferenciado, a gente tem, então, um oligopólio que é caracterizado pela produção de um produto que é diferenciado, ou seja, não é homogêneo, e em que a marca faz muita diferença nesse caso, né, obviamente, que tenha muito investimento em propaganda, em pesquisa, né, em inovação. E essas empresas geralmente têm capacidade de produzir muitos produtos para faixas de renda diferentes, né, dos consumidores, para poder atingir maior nível do mercado. E todos esses elementos que caracterizam o oligopólio diferenciado, eles também servem como barreira para a entrada de novos concorrentes dentro do mercado. O exemplo desse tipo de mercado são produtoras de bens de consumo duráveis e não duráveis com diferencial de conteúdo tecnológico, como o setor bancário, hotel, entretenimento, né? E o último tipo de oligopólio é o oligopólio competitivo, né, em que você tem alta concentração de mercado em um número pequeno de empresas. As empresas concorrem com empresas e as grandes empresas, aliás, concorrem com as outras empresas, né, que são de fato numerosas. Os produtos possuem diferentes conteúdos tecnológicos, né? Essas empresas podem produzir em pequena escala de produção e nesse tipo de mercado há poucas barreiras à entrada de novos concorrentes. E um grande exemplo desse tipo de oligopólio é a indústria de refrigerantes, né, em que a gente tem uma série de empresas que são grandes, mas que concorrem com empresas menores, com formas de tecnologia menores e etc. E por último, então, a gente tem a estruturação do monopólio, que a autora vai colocar, que, né, seria um mercado que é considerado monopolizado quando há apenas uma empresa que domina todo o mercado, não há produtos substitutos e há barreiras de entrada de novos concorrentes. Ou seja, quando você tem um mercado que você não tem como encontrar um substituto àquele produto, em que há somente uma empresa que produz aquilo e que há barreiras à entrada de novos concorrentes, né? Essas barreiras podem ser barreiras sanitárias, barreiras financeiras, né? Barreiras legais. E isso acontece geralmente em alguns casos específicos, né? Quando existem patentes de produto, como é o caso da indústria farmacêutica, quando alguns produtos requerem um alto custo de produção, né?
E aí se forma um monopólio. E também áreas consideradas estratégicas, né, frente às ações imperialistas, como foi o caso, por exemplo, da Petrobras, né, que foi um monopólio legal de extração de petróleo no Brasil. E eu tô vendo aqui que a Mariana tá me dando tempo. Mas, enfim, depois ela apresenta alguns conceitos, né, que acho que a gente já até passou dentro do capítulo. E eu acho que foi isso, assim. Eu queria bastante escutar o que a Carla tem para falar sobre, né? E agradeço novamente a possibilidade de estar aqui com vocês. Boa noite a todas e a todos. Estou vendo aí uns nomes e uns rostinhos que eu já conheço e outros são novos para mim. Dizer que é um enorme prazer estar com vocês hoje e mais ainda debatendo esses temas que atravessam o nosso dia a dia, nossa vida de diversas formas, e a gente pouco discute ou pouco procura, faz esse esforço de compreensão, né? A Sofia Manzano é extremamente didática, tentando traduzir o economiquês, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras, como ela mesma anuncia já no título do livro, e a Estela foi mais didática ainda, trazendo esses temas tão complexos, né, e que aparecem na nossa vida, às vezes, de forma tão naturalizada e que ocultam, então, relações sociais de exploração e de dominação. Para não repetir, né, até porque a Estela passou pelos aspectos principais, não só da exposição da autora, mas daquilo que eu acho que é o objeto mais interessante para o nosso debate, eu destaquei alguns mecanismos ou dispositivos que eu acho que valem a pena a gente aprofundar. O primeiro deles é a categoria da expropriação, né? Acho que é importante a gente, que depois vai se relacionar também com uma outra, que é a da liberdade, né? A gente tende, ou pelo menos nos é apresentada dessa forma, né, que as relações econômicas elas se dão com base na liberdade, no reino da liberdade. E não é bem assim, né? Na verdade, o que, a partir do Marx e a Manzano procura demonstrar é que atrás da aparência da liberdade se encontra a essência da expropriação ou expoliação. E aí, a partir de outros autores que até não são mencionados pela Manzano, porque não era o objeto dela, né, o objetivo dela, a gente tem pessoas atualizando o pensamento do Marx, procurando trazer, né, para a atualidade, e essa categoria da acumulação por expoliação, ela é central, ela estava lá na origem, né, ainda nas sociedades pré-capitalistas, permanece na passagem do feudalismo para o capitalismo e continua até os dias atuais. Então, nós temos diversas formas de expoliação, né, os direitos ambientais, os recursos naturais, os direitos trabalhistas, e a gente chega a uma forma elevada, assim, a enésima potência, que é contemporânea, que é do trabalho escravo contemporâneo. Então, acho que a gente ainda... porque não são formas a serem superadas no sistema capitalista. Ele é capaz de conviver, né, com elas, e não só conviver, mas ele precisa delas. Elas são funcionais ao seu desenvolvimento e à sua manutenção. Então, quando a gente vê, né, flagrantes na atualidade de trabalho escravo, formas de trabalho escravo contemporâneo, e para o pessoal que está em Volta Redonda, região do sul fluminense, a gente tem, né, com muita frequência a identificação, os flagrantes desse tipo de expropriação. Então, a gente precisa pensar essas formas em termos de sua funcionalidade para a reprodução do capital.
Uma outra categoria que eu acho que também vale a pena a gente aprofundar é a do lucro, né? Ela é a finalidade do mercado, né? O fim último do mercado é a produção do lucro. Daí porque, né, a apropriação da propriedade privada, seja a da terra, seja a dos objetos. E o lucro, ele muda, ele promove uma operação ideológica mesmo, no sentido da produção e da relação com a terra. Então, na passagem dessas sociedades pré-capitalistas para o capitalismo, a terra deixa de ser o local do convívio, da comunidade, da produção, da subsistência e, consequentemente, do bem-estar das pessoas, dos indivíduos, para o local da propriedade privada, da produção do lucro. Então, o lucro, que é tão representativo da forma valor, ele passa a atravessar a nossa vida, né? Essa forma valor, por inúmeros feixes. Então, seja na esfera da relação com a terra, né, que é um recurso natural, com a transformação da natureza, que é o processo do trabalho, o próprio trabalho, e, por fim, o próprio trabalhador é convertido em mercadoria. Então, eu acho também interessante a gente aprofundar essa categoria analítica, porque ela é central para a gente entender não só, né, a manutenção, o desenvolvimento do sistema capitalista, como que o valor vira mais valor, mas também e principalmente a adesão subjetiva, né, que a ele é realizado. Então, o que a gente chama de adesão subjetiva à barbárie. Acho que tem um outro elemento também muito interessante, que é o da liberdade, eu já havia anunciado, pensar a liberdade, né? A Manzano traz, falando da remuneração, né, do mercado de trabalho e do salário, ela traz o Ricardo e o Adam Smith, logo na sequência o Marx, porque ambos, né, aliás, os três, se dedicaram às reflexões sobre o salário, a remuneração. Mas o Adam Smith e o Ricardo pensavam, né, o sistema de remuneração a partir de um ideal de liberdade, que os indivíduos eram livres e estavam simplesmente vendendo dessa forma a sua força de trabalho. E, nesse sentido, o salário, ou a remuneração, seria apenas a remuneração por esse quanto de força de trabalho. Então, um indivíduo dispõe de tanto de força de trabalho, vai para o mercado de trabalho e comercializa esse tanto de força de trabalho para aquele que depende dessa força de trabalho, ou seja, o capitalista. Tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, né? Estava perfeito lá nas concepções de Ricardo e Adam Smith, se não fosse um pequeno detalhe, né? Esse reino não é o reino da liberdade. O trabalhador, ele não negocia esse tanto de força de trabalho, né? Um punhado de força de trabalho, pelo tanto de salário que ele vai receber. Então, esse é um primeiro problema, né? Não há liberdade nessa relação, e mais do que a ausência de liberdade, é uma relação que ela não se dá entre partes iguais, né? O trabalhador que só dispõe da sua força de trabalho, ele não está em pé de igualdade com o proprietário dos meios de produção. Então, é uma relação de subordinação e não de troca livre ou troca justa. Então, além de comprometer, né, a liberdade, essa liberdade não está na essência dessa relação, eles deixam de identificar que essa relação é uma relação de sujeição, que a gente vai chamar no direito do trabalho de subordinação. Então, as relações de trabalho, ou seja, esse mercado de trabalho que a Sofia apresentou para a gente, né, sob a forma das trocas
né, que se dão não em partes iguais, mas em partes marcadamente desiguais, elas ocultam uma relação, um problema que é na relação econômica, que está na base, né, dessa relação. Então, não é uma relação social qualquer. A Mariana foi minha aluna em Direito do Trabalho, não sei se tem mais alguém aqui, eu vi o Heitor, mas o Heitor, quando eu cheguei, ele já tinha passado por Direito do Trabalho. Eu costumava brincar com eles falando, olha, a gente vai desenvolver diversas formas de relações sociais durante a nossa existência. Na relação com o vizinho, com os pais, com o tiozão do WhatsApp, com os primos, com a comunidade, com a escola, com as empresas, depois que a gente ingressa no mercado de trabalho, com os parceiros, né, afetivos sexuais. A gente vai ter diversas relações na nossa vida. Nenhuma delas nos coloca nessa posição de sujeição, de subordinação total. Uma subordinação que não decorre só da lei. O que a lei faz é representar essa subordinação, é garantir da segurança à subordinação e à exploração. Mas e também não é só econômica. Mais do que isso, é uma relação de poder, né, de uma classe em relação a outra classe. A terra, eu acho que é outra categoria importante para a gente pensar. Ela, então, nessa operação ideológica, ela sofre um processo de conversão em propriedade privada, e essa propriedade privada vai ser o elemento fundante de todas as formas de alienação e das desigualdades. Então, para a gente fazer um outro movimento daqui a pouco, que é o de desnaturalização e de problematização das desigualdades, é importante a gente perceber que o surgimento da propriedade privada ele foi necessário para a consolidação do capitalismo. Outra categoria que eu acho importante, que veio na fala aí da Estela, a partir da Manzano, que é da percepção, da necessária percepção que a gente precisa ter do capital como uma relação social, e que ele não se resume a dinheiro. Então, não é dinheiro. Até porque, se fosse isso, então o salário do trabalhador, né, seria capital, só que não é, porque o trabalhador utiliza a sua remuneração, o seu salário apenas para subsistência, e não para a conversão desse capital em riqueza. Então, ele produz a riqueza, mas ele não se apropria dela, ele é desprovido dela, ou seja, expropriado da riqueza que ele próprio produz. Os pais do liberalismo, né, os liberais clássicos, atribuíam o status de proprietário, né, interpretavam o proprietário como sendo a pessoa que deveria deter, então, essa propriedade a partir de argumentos racionais ou naturais, né, naturalizavam essa desigualdade. Ao naturalizar o acesso desigual à propriedade privada, eles acabaram por justificar todas as formas de exploração e suas consequências. Então, igualmente, as suas consequências. E aí a Manzano, a partir do Lossurdo, traz para a gente quais seriam essas consequências também numa notinha de rodapé. Eu vou localizar para vocês. Página 207. Então, ao naturalizarem ou ao atribuírem, né, alguma razão ao acesso desigual à propriedade, os autores do liberalismo clássico acabavam criando justificativas para a escravidão, a superexploração do trabalho e o roubo que a burguesia estava a empreender, tanto nas terras comuns, onde o feudalismo existiu, quanto dos novos povos e recursos naturais abertos
pelas grandes navegações. Uma naturalização está presente até os dias atuais, que vem também, a gente assiste, né, esse fenômeno, essa operação, muito sob a forma de meritocracia. Né? Todo mundo, o sol nasce para todos, todo mundo é capaz, basta se esforçar, se não conseguiu, é porque não se esforçou o suficiente. Então, há um deslocamento completo da estrutura, né, da forma de funcionamento do sistema para os indivíduos pela desigualdade. Assim, a desigualdade ela deixa de ser algo produzido para ser algo naturalizado. E a gente precisa, portanto, problematizar, desnaturalizar as desigualdades. Outra categoria que eu acho importante a gente pensar, ainda com relação ao mercado de trabalho, é a do papel do Exército Industrial de Reserva. Como a Manzano está trazendo para a gente categorias ou elementos que são centrais para a gente compreender a forma de funcionamento, de sustentação, de consolidação do sistema capitalista, ela apenas mencionou lá o Exército Industrial de Reserva, que é, né, um mecanismo posto e inerente ao desenvolvimento capitalista. Entretanto, a gente, e até por acaso, por coincidência, esse tema foi objeto de uma aula que a gente teve essa semana, né, tratando da precarização dos trabalhadores, da precarização contemporânea. É preciso que a gente se dedique mais a pensar, e é por isso que eu fiz questão de destacar aqui a categoria, né, do Exército Industrial de Reserva nos dias atuais. O Exército Industrial de Reserva foi um contingente, uma parcela dos trabalhadores que o Marx identificou que existia, que ficavam ali, esses trabalhadores, à mercê do capitalismo, de acordo com os seus ciclos de expansão e as crises cíclicas que ele produz, das quais ele é dependente. Ele precisa dessas crises para se revitalizar e se reestruturar, e é por isso que ele se tornou hegemônico, porque o bicho tem uma enorme capacidade, né, de se metamorfosear e se reinventar, e desde que o valor esteja sendo preservado. Era Exército Industrial de Reserva, industrial porque era a forma como ele estava sendo colocado para a gente. Exército porque é um contingente grande de pessoas, e de reserva porque essas pessoas ficavam, então, à mercê dos ciclos de expansão. Elas eram dispensadas e absorvidas de acordo com a retração ou a expansão do mercado. Tudo isso porque aí elas não eram só, o custo, né, do trabalho, ele não era só reduzido a partir da dispensa desses trabalhadores. O fato deles existirem pressionava os salários para baixo, daqueles que permaneciam, então, empregados. E, então, cumprir uma função dupla, né, ficar ali à disposição para os ciclos de expansão e, ao mesmo tempo, pressionar, então, o custo do trabalho dos que estavam ali empregados. Mas fato é que, a partir dali, né, o capitalismo passou por diversos ciclos de expansão, e esse exército, eventualmente, ele era absorvido. Tanto que em alguns países que tiveram um desenvolvimento econômico mais avançado, puderam experimentar e tiveram uma situação de quase pleno emprego, que não é o caso do Brasil. Então, uma primeira informação que eu quero trazer, e eu acho que a gente precisa debater, é que no nosso contexto, no contexto brasileiro, de um capitalismo periférico, esse exército industrial de reserva, ele sempre foi a maioria. Então, há uma pressão do mercado fora da forma, né, ou da forma, trabalho regular pago com direitos, que no Brasil sempre foi maior. Então, o trabalho informal que a gente debate tanto, né, na contemporaneidade, o trabalho realizado fora da forma jurídica legal,
ele sempre foi majoritário aqui no nosso cenário. E mais do que isso, que aí vem o nosso segundo problema. Então, antes que nós tivéssemos experimentado esses ciclos de expansão de plena absorção desse exército industrial de reserva, nós passamos a conviver com uma outra forma de desemprego, que é diferente dessa forma de desemprego anterior. O desemprego anterior, perfeitamente acoplado aos ciclos de retração e de expansão do capitalismo, ele era chamado de desemprego cíclico. O desemprego que a gente experimenta hoje é o desemprego crônico ou estrutural. Significa afirmar que essas pessoas são exército, elas podem ser do setor industrial ou não, porque aí a Manzano mostra como que houve também a diversificação desses setores de atividades, né, e consequentemente das atividades, mas certamente eles não são mais de reserva no sentido de serem absorvidos, porque o que nós temos assistido é a diminuição cada vez maior do número de postos de trabalho. Então, tem um autor, ela não cita, mas ele aborda esse momento, ele observa esse momento de retração sem retorno, né, do mercado formal de trabalho, que é o Zygmunt Bauman, que vai dizer, olha, no capitalismo contemporâneo cada vez sobra mais gente. E parece que no carro do progresso não há lugar para todo mundo. Então, o que nós vamos fazer, né, e o que vai acontecer com esse exército industrial que não é mais de reserva, pelo menos não na forma clássica, como o Marx identificou. E aí, cada país, né, foi adotando medidas diferentes, e eu posso dizer para vocês que aqui no nosso contexto, né, brasileiro, nós substituímos um Estado próprio social, que eu não chamaria nem de social, menos ainda de bem-estar social, por um Estado penal. Então, não por acaso que os índices de desemprego oficiais, por mais problemáticos que eles sejam, porque nós não temos nenhum mecanismo, nenhuma pesquisa, nenhum instituto que dê conta de captar o desemprego real no Brasil, eles são concomitantes com os índices de encarceramento. Alguns estados não se contentam em apenas prender e matam, e o Rio de Janeiro é um deles. Então, não basta prender, né, a gente mata. Então, é um problema, uma questão que está posta, né, como um problema social. Outra categoria que eu acho importante a gente aprofundar é a do rentismo. E aí, paralelamente a essa forma de produção do valor associado à produção, a gente tem também a possibilidade de produção do valor a partir do capitalismo financeiro ou da financiarização. Então, o valor ele passou a diversificar as suas formas de transformação em mais valor. Quando a Estela colocou a questão da oscilação do preço das ações, que não está necessariamente relacionado com a empresa, o valor das ações, ou o que a empresa realmente realiza, a gente vê isso, por exemplo, e a Manzano depois até citou a Petrobras, né? E a gente poderia citar o exemplo também da Petrobras aqui e a Lava Jato. Então, quando estourou a Operação Lava Jato, sem querer discutir o mérito da operação, e menos ainda a sua legalidade, senão a gente não sai daqui hoje, se eu entrar na questão da legalidade, fato é que o valor das ações despencou, e tanto que a Bolsa foi fechada. E não foi a primeira vez, e nem foi o único episódio. Né? Também na crise de 2007, depois na crise de 2013, nós tivemos o fechamento das bolsas, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, por causa do valor, do fenômeno experimentado de derrubada do preço das ações. Então, a gente vai assistindo nessa diversificação da valorização do valor, nas formas diferentes de valorização de valor, o que não quer dizer que não tenha trabalho ali, e esse é um outro problema. Né? Quando a gente analisa
essas formas mais contemporâneas, a gente observa que elas são extremamente complexas, e isso é feito de propósito, exatamente para que a gente não compreenda o processo anterior pelo qual o valor foi transformado em valor. Então, é comum existirem empresas, isso são enormes abstrações que são realizadas, né? Então, a Nike, por exemplo, né, todo mundo que usa tênis usa mais ou menos as mesmas marcas, né? Olímpicos, Adidas, Puma, Nike, New Balance. Eu não tenho muita noção das marcas, mas tenho noção do que as empresas fazem, porque eu acompanho. A Nike, ela não tem fábrica. Se vocês procurarem aí no Google, vocês não vão encontrar fábrica da Nike, vocês não vão encontrar, porque ela não tem fábrica. O que ela tem é um escritório em Nova York que possuía, no início, 32 trabalhadores, depois reduziu para 16 e com a crise agora são 8. Então, ela faz a gestão da marca, do design, do espírito de inovação, e tudo isso se acoplou, então, no processo de produção. E faz parecer, né, que ela não tem trabalhador, mas ela tem, porque ela pulverizou a sua produção, adotando formas extremamente precárias de exploração, através da terceirização, da quarteirização e até do uso desse trabalho escravizado contemporâneo. Outra forma, né, de complexificação, outra evidência de complexificação são os títulos da dívida e o endividamento, não só de estados, nações, países, mas também dos indivíduos. Então, o trabalhador hoje, ele trabalha, e como o processo dele de trabalho resulta de uma acentuação da pauperização, porque nós estamos num contexto de redução do custo do trabalho, o que ele ganha não é suficiente para a sua manutenção e da sua família. Então, ou esse trabalhador é levado à exploração, a mais de um vínculo, né, ou um vínculo formal e um bico, ou ele vai para o endividamento, e aí ele também produz valor. A gente tem aí a Mariana, que está pesquisando isso, desenvolvendo a sua dissertação exatamente sobre esse tema, não só sobre a partir dos impactos subjetivos desse endividamento, né, e a percepção de que o trabalho ele não é suficiente para a subsistência e manutenção do trabalhador e da sua família, mas também a funcionalidade desse endividamento para a valorização do valor. Temos ainda uma outra categoria que eu separei, que é do capitalismo de plataforma ou economia compartilhada, né? Que a gente não fala de outra coisa, sobretudo agora, no contexto da pandemia. Então, a gente assistiu à ascensão, e isso veio também no texto da Manzano e na fala da Estela, né? O setor de serviços. O que é esse setor de serviços? O setor de serviços, ele, e a Estela falou, né? Hoje é o que a gente mais percebe, né? O que a gente mais vê. Ele foi convertido, então, nesse manto, né, como se fosse uma forma nova de organização, uma forma nova de produção, uma produção moderna, né, e aí vem o discurso da inovação, da tecnologia, do avanço, do progresso, do desenvolvimento, e quando a gente vai ver, na realidade concreta, as condições de trabalho, né, ou uma economia compartilhada, né, que dá a entender que é uma economia composta a partir de valores que são comuns, né, ideia de comunidade, mas não é nada disso. Então, a lógica dessa organização do trabalho por aplicativo, ela termina apenas por reforçar problemas que a gente nunca conseguiu superar. Então, a economia do compartilhamento, ela se apresenta, né, com um argumento de que ela vai promover uma disrupção, ou seja, ela vai romper com formas antiquadas de trabalho
E, em verdade, quando a gente vai analisar o que ela realmente fez, foi apenas promover a desregulação, que é o que a gente está vivendo hoje com os entregadores e os motoristas por aplicativos, que não dispõem de nenhuma legislação de proteção. A gente pode e deve fazer a crítica ao direito do trabalho, porque ele é o direito capitalista do trabalho. É por inúmeras razões, porque ao mesmo tempo em que ele protege, ele legitima a exploração, porque por mais numerosas que tenham sido as conquistas dos trabalhadores, elas nunca chegaram a romper com a lógica da exploração / dominação, mas fato é que agora a gente está num outro campo, que é o campo do não direito, do direito não posto, que pode ser mais problemático do que o campo do direito posto. Outra característica dessa economia do compartilhamento, e que eu falei agora há pouco, né, da economia compartilhada, é a ideia de comunidade. Então, essa economia, ela vem muito forte procurando, sob o argumento de que vai conectar pessoas, compartilhar valores, mas, na realidade, o que ocorre é um controle recíproco, né, e da empresa em relação, seja ao trabalhador, seja ao consumidor. Então, aquilo que se apresenta como algo, né, que vai promover o bem geral, na verdade, promove o bem só da empresa. A autonomia é outra característica forte, né, porque eles apresentam a proposta de que a pessoa vai ter liberdade de horário, liberdade de dia de trabalho, vai poder trabalhar da forma como quiser, mas, na verdade, o que ocorre é a cultura e a implantação do subemprego e das formas mais precárias de exploração. Outra característica que eles apresentam é que essa seria uma relação entre iguais, sem hierarquias, como acontece nos empregos. Só que o que a gente vê é que as próprias empresas se transformam em impérios econômicos. Então, todas elas começaram como unicórnios e elas foram alavancadas, então, por essas operações de mercado de capitais e passaram a ter elas próprias um valor que não é compatível com as suas atividades ou representativo só apenas das suas ações. Então, há sim, né, uma tendência à concentração da riqueza e mais do que isso, né? Essa concentração ela é utilizada para dominar esses trabalhadores desprovidos de todo e qualquer direito. E, por fim, o outro argumento é o da sustentabilidade. As empresas argumentam que o compartilhamento diminui a pressão sobre o meio ambiente, mas as contribuições efetivas ainda são desconhecidas e, pelo contrário, todas as cidades, municípios que passaram a calcular a quantidade de carros na rua antes e depois, carros, motos e bicicletas, né, antes e depois da adoção desse modelo, estão experimentando, então, uma sobrecarga, né, no sistema natural. Então, o que a gente vê, né, a partir de tudo isso é um aumento da precarização, um nivelamento por baixo, que foi apresentado aqui sob a forma da expressão concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ao contrário, né, do que se pode imaginar num primeiro momento, no contato com a expressão, dá a entender de que algo está funcionando muito bem, que a gente conseguiu promover um equilíbrio, mas não é nada disso. Né? A concorrência perfeita é o nivelamento por baixo, é a redução ao máximo do custo do trabalho, é a retirada, se não total, pelo menos o máximo possível, de direitos. Consequentemente, o que a gente está reduzindo é esse custo do trabalho. Quando a gente reduz esse custo do trabalho, isso se dá pela elevação da precarização ou o aumento da produtividade por parte daqueles que continuam ali trabalhando, que conseguem se manter inseridos nesse mercado da exploração. Isso significa a intensificação do trabalho, quando 2, 3, 4, 5, às vezes 6 trabalhadores têm que fazer a tarefa, as atividades de um só. Como se não bastasse, ainda vem aí uma outra expressão, que é a do empreendedorismo, o espírito empreendedor. Não apenas
o espírito empreendedor que deve orientar, né? Então, esses indivíduos no mercado que estão postos, eles próprios, à exploração, entre si, né, no mercado formal de trabalho, mas também no mercado informal de trabalho. O que no Brasil foi feito sob a forma de microempreendedor individual. Então, aquele comerciante de rua, o ambulante, camelô, que vende a mercadoria, mas ele não produziu a mercadoria. Ele está numa situação de rua, que é a da maior parte desses microempreendedores individuais. Ele tem status jurídico, legal de empresário, mas ele não é o empresário do espírito empreendedor, do empreendedorismo schumpeteriano. Ele não promove uma disrupção, uma ruptura, um novo modo de consumir ou um novo produto. Então, o que a gente vê é, na verdade, trabalhadores desprovidos desse mercado de trabalho sendo absorvidos sob a forma de microempreendedores individuais ou patrões de si mesmos, empresários de si mesmos. E tudo isso colocado no reino da liberdade. Então, o indivíduo hoje se autoexplora e acha que isso é satisfação ou liberdade no exercício da sua subsistência. E mais do que isso, o que a gente passa a observar é uma competitividade entre os próprios trabalhadores. Então, uma luta que não se dá só entre classes, né, mas também se dá intraclasses, quando um indivíduo completamente inconsciente, né, de toda a estrutura que o coloca nessa posição, passa a disputar, então, e competir com o outro indivíduo. Isso tudo se dá num contexto de competição sem limites, né? Não só entre quem está dentro do mercado formal de trabalho, com quem está fora e entre quem está fora, e serve para manter o ambiente microeconômico aquecido. A ideia de que a gente tem uma economia, né, que está em constante movimento, pujante, e, portanto, funcionando normalmente para falar. E como o Barroso, né, as instituições estão funcionando normalmente. Não sei para quem, porque nunca a desigualdade foi tão grande. A gente volta, pelo menos aqui no contexto brasileiro, pós-reforma trabalhista, a ter condições de trabalho no início do século passado, mesmo antes da pandemia. A gente tem dados de desemprego mostrando que o desemprego no Brasil, a maior parte da população em idade economicamente ativa estava fora do mercado formal de trabalho, mesmo antes da pandemia, situação que se agravou muito no contexto da pandemia. Então, a subordinação, a exploração são reais, né? Isso a gente consegue perceber e ver. E a Manzano deu elementos para a gente fazer essa compreensão, os dois principais, né? A posse, a propriedade privada e o trabalho. O inimigo, ele deve ser compreendido em todas as suas estratégias, né? Seja aquelas definidas na época do Marx, de um capitalismo mais industrial, seja na época contemporânea. A gente até pode adotar certas táticas, certas estratégias, certas formas de resistência, mas o que a gente não pode perder de vista é a necessidade de superação dessa forma, desse sistema de organização da produção. Porque, por mais numerosas que tenham sido as conquistas dos trabalhadores, como eu disse, elas não foram suficientes para a gente inverter ou subverter totalmente a lógica da pauperização, da produção das desigualdades sociais e, consequentemente, da subordinação, da exploração. Então, de onde se conclui que só tem uma forma, né? Como disse o José Paulo Neto, só tem uma forma de a gente superar a questão social, isto é, o conjunto de contradições e consequências decorrentes do processo de acumulação, que é superando a própria forma capitalista. Então, Mário também já está aqui me chamando a atenção. Mário, quero só te informar que o chat nem estava aberto, tá? Só vi uns 10 aqui subindo. Lancei algumas categorias aí para a gente pensar e
dizer que é muito bom, se é difícil olhar para esse tempo histórico, né, de viver esse tempo histórico, também é muito bom saber que tem gente que tem as mesmas preocupações que a gente. Então, abraços aí na luta. Agradecer, né, a excelente exposição da Carla aí, da Estela também, por estarem colaborando aí na construção desse espaço. E dizer, né, a título de ilustração, não recebi nenhuma pergunta aqui no grupo de perguntas. Ah, não, agora chegou. A Socorro, mas antes de colocar a pergunta da Socorro, eu queria até pedir para a Carla. Agora chegou outra pergunta aqui também no chat. Mas, enfim, antes de inserir essas perguntas, a título de ilustração até do que a Carla estava falando, né? E se a gente for olhar para a nossa realidade mesmo, eu estava olhando os últimos relatórios do Banco Mundial e eles apontam que os níveis de pobreza e desigualdade no Brasil aumentaram do ano passado para cá em 1,4%. Foi um dos maiores aumentos assim, num curto período de tempo. E considerando também o contexto da pandemia de Covid, né? E para além disso, isso coloca o Brasil com o pior desempenho na América Latina, né? E aí, enfim, lembrei disso aqui enquanto a Carla estava expondo essas características aí desse aprofundamento do processo de precarização no Brasil e coisas afins. Tranquilo, Silvio, tranquilo. Como a gente já tem esse controle antes, acho que o Zé tem até registrado direitinho o nome de todo mundo. A gente tem pelas inscrições, né, na realidade. Enfim, inserindo aqui as perguntas da Socorro. A Socorro está pedindo para que a professora explique melhor sobre concorrência perfeita. E o Silvio também coloca que as crises... você pode falar sobre o conceito de concorrência monopolista também? Seriam essas duas coisas, então. Concorrência perfeita para aprofundar melhor e concorrência monopolista. Se vocês puderem expor aí, Carla ou Estela, fique à vontade. Não vou falar muito não, porque eu não estou podendo falar, né? Estou aqui caindo toda hora. E é isso. Chegou mais uma pergunta, que é sobre o encarceramento em massa também. Na verdade, não é pergunta, é comentário. Sobre o encarceramento em massa também, o Brasil tinha cerca de 90 mil presos em 1990 e hoje está na cerca dos 800 mil. Walter comenta. Enfim, eu vou tentar me manter aqui, mas eu não sei se a minha conexão vai permitir, que eu estou no 4G. Aí, deixo aí com a Estela e com a Carlinha, qualquer coisa. Vocês seguram aí e encerram também, por favor, se eu sumir daqui. Bom, posso responder. A gente falou aí, e a Sofia trouxe a concorrência perfeita, né, o modelo de concorrência perfeita, e aí eu mencionei, quando a gente pensa em concorrência perfeita, parece, né, que o mercado, que seria a forma ideal de concorrência, né, desejada pelo mercado. Na verdade, ela mas ela não é aquilo que se apresenta no seu significado oficial, né, de concorrência, competição sadia entre as empresas. Não é isso. Embora até haja legislação que busca dar conta, né, da regulação dessa concorrência. Mas a gente está falando de uma concorrência que se dá, na verdade, entre os trabalhadores. E na retirada, na uniformização de um padrão de exploração mais elevado, mais acentuado, de menos remuneração, menos direitos, como ela apresentou na nota de rodapé que a Estela mencionou. Esse modelo, ele representa o ápice, o auge, né, da realização da forma valor pela destituição, então, desses direitos e da maior participação do trabalhador no capital que ele produz. A concorrência imperfeita, ela é quando, isso no discurso, falando do economic case, né, primeiro, é quando a gente tem produtos, marcas que diferem entre si, cada empresa produzindo de uma forma, sem uma padronização,
E aí elas acabam divergindo, né, se diferenciando entre si em qualidade, aparência e também em reputação das empresas. Então, são as empresas ainda competindo entre si e procurando convencer o consumidor a adquirir esses produtos. Mas isso não é só uma operação da economia ou da administração. Na verdade, equivaleu a uma fase importante do capitalismo que coincide com a terceira revolução, a terceira fase do capitalismo, meados do século passado, quando a gente passou a assistir, então, à ascensão desse capitalismo financeiro. Então, é um momento importante para a gente, veio aqui no texto, né, sob a forma desse mercado financeiro, mas a Manzano não situou só como terceira etapa do capitalismo ou a terceira revolução industrial. Está presente até os dias atuais, né? A gente não tem a superação de uma forma pela outra, né? Do capitalismo produtivo pelo capitalismo financeiro rentista e agora o capitalismo bicicleteiro, né? ou de plataforma. O que há são formas, a gente vai incorporando cada vez mais novas práticas, né? Primeiro foram as máquinas, depois vapor, perdão, o contrário, né? Primeiro vapor, depois as máquinas, depois a gente incorpora, então, a produção desse valor no mercado financeiro já com o uso de alguma tecnologia, e a gente tem agora o aprofundamento do uso da tecnologia. Mas tudo isso não nos liberou, né, do padrão de exploração desigual e, mais ainda, da superexploração, né, inclusive pelo trabalho. Então, como eu fiz questão de pontuar, a gente não pode pensar que esse capitalismo financeiro, nele não tem trabalho, que é o dinheiro que vira mais dinheiro sozinho. Não, ele não vira mais dinheiro sozinho, tem muito trabalho, mesmo com a automação. Por isso que eu até brinco também com os alunos, falando, olha, o trabalho vivo está morto, mas o morto está mais vivo do que nunca. Então, porque há muitas formas de atravessamento dessas tecnologias que representaram apenas a maior produtividade, maior intensificação do trabalho, consequentemente, maior exploração. Então, esse seria aí o nosso capitalismo monopolista, ou capitalismo financeiro. Então, a gente também é um jogo, né, de essência e aparência. Se apresenta de uma forma, mas quando a gente vai analisar, oculta sempre relações econômicas que são relações de poder e não estritamente relações de produção de valor, né, econômico. O Walter está trazendo os dados do encarceramento que eu mencionei. É um fenômeno que não acontece só no Brasil, viu, Walter? Estados Unidos, Europa e Brasil também. A gente passou a adotar essa forma de... Não à toa que cárcere nasce junto com fábrica, né? É até o título da minha dissertação, Cárcere e Fábrica. Mundo do trabalho em transformação e exclusão social. O cárcere, na perspectiva de cárcere, que era apenas o local onde a pessoa era guardada para cumprir a pena, e a pena não era o cárcere, foi no contexto de implantação do capitalismo. E aí a pena ela era contra a vida, né? Previa a eliminação do outro, porque havia naquele momento um excedente muito grande de mão de obra, logo um exército industrial grande de reserva. Então, podia se desvencilhar dos indivíduos, né? Abdicar da exploração dos indivíduos. Nas fases posteriores, né, do capitalismo, então ele passou a precisar dessa mão de obra. E por isso que a gente passou a adotar, então, formas também menos gravosas de punição. Então, a gente substituiu o cárcere pela prisão e o próprio cárcere passou a se constituir como pena, dividindo também os indivíduos entre o bom pobre e o mal pobre. Então, o bom pobre era aquele que ainda tinha salvação, cometia um pequeno delito e poderia, então, cumprir sua pena, sair
dali ressocializado, né, que é a palavra que a gente usa até os dias atuais, e tudo isso garantia, então, manutenção desse sistema. E o mal pobre era aquele que não tinha solução, contra quem, inclusive, poderia e deveria, então, ser imposta a pena de morte. Só que a gente passou a ter cada vez menos, né, a absorção desse exército industrial de reserva, como eu disse, e o encarceramento foi sendo cada vez maior. Então, por isso que quem pesquisa trabalho e formas de punição se preocupa com esse contexto atual de hiperexploração sem reversão, né, sobretudo quem não coloca como horizonte a crítica ao próprio capitalismo, né, porque acredita que é possível aperfeiçoá-lo. E aí nós temos um problema que não é possível, né, não é possível dar marcha ré na história. Então, é irreversível esse cenário. E a situação, como a Mariana mencionou agora, de aumento da desigualdade, acho que foi o Valdir, né, que trouxe os dados do encarceramento, é um cenário que está colocado para a gente, já não é novo, já tem bastante tempo, então a gente pode já concluir que ele é irreversível. E é o grande desafio posto aí para a nossa geração. Perdão, eu falei Valdir, mas é Walter, perdão. Comentário que eu gostaria de fazer em relação à noção de comunidade que Carla apresentou. Um exemplo é a Uber. Propagandeiam a respeito da comunidade negra na Uber, referindo-se ao número de CEOs na empresa e pessoas negras em cargos de liderança. Em contrapartida, temos no Brasil uma maioria de trabalhadores negros precarizados ocupando a função de motoristas na empresa e em outras plataformas. Aí entramos num outro debate, também sobre o discurso da responsabilidade social adotado no meio empresarial. Gostaria que você comentasse, Carla. Aí a Mari coloca: os dados sobre o perfil dos trabalhadores de plataforma são do Covid-19 elaborada pelo IBGE. Bom, eu vou dizer que quando eu ouço a palavra responsabilidade social, que já foi antes, responsabilidade socioambiental, responsabilidade corporativa, eu saco meu revólver, porque não tem como conceber. Por isso que eu insisto, né? A gente tem que separar o que é discurso daquilo que é ação efetiva e concreta. Então, no discurso, porque tudo hoje é convertido em mercadoria, né? A gente está na mercantilização e as próprias ações, né? O próprio valor da empresa é valor que vira mais valor no balcão de negócios. Então, tudo isso é feito sob a forma de marketing, né? Porque também pode se apresentar como marketing verde, quando é a responsabilidade ambiental, ou marketing social, quando é a responsabilidade, seja com os trabalhadores, seja com a comunidade na qual se insere aquela empresa ou ainda os consumidores. Mas tudo isso é feito para que a empresa consiga alcançar mais valor nesse grande mercado, no balcão de negócios que é o mercado de capitais. E aí eu falei, é importante a gente separar o que é a essência, o que é a aparência do que é a essência, porque aí quando a gente vai investigar a realidade concreta e objetivo, né, tirar a cortina do discurso e vai olhar a realidade concreta e objetiva, há exemplo, seguindo aí, né, a dica metodológica do Engels, que foi pesquisar a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, vendo não só como os trabalhadores viviam ali na fábrica, mas até o que eles comiam, né? Então é isso que a gente faz quando algo se apresenta assim, né, numa realidade ainda mais, né, atual, a gente percebe isso que a Mari acabou de colocar aqui, né, que há uma comunidade negra na Uber, onde os motoristas, que são, na sua maioria, atravessados por essa divisão racial do trabalho, né, dois assuntos que a gente não entrou aqui hoje, divisão social do trabalho, aliás, 3 assuntos, né, divisão sexual do trabalho e divisão racial do trabalho. Esses trabalhadores são os trabalhadores que são absorvidos, captados por essa forma mais precária, né, de trabalho, ou seja, foi destinado a eles esse lugar, em razão da sua trajetória de vida na educação, no acesso a capital cultural
Então, são trabalhadores que não receberam a qualificação, seja por um critério de classe, né, porque a gente também tem o contrário, né, pessoas que pertencem a esses grupos, mas que não são atravessados, então, pelo fator de distinção social, classe, mas seja também pelos fatores de raça e de gênero, onde até mesmo o contrário, né, a pessoa pode ter estudado, ter se qualificado, mas não, mesmo assim não consegue se inserir. Então, é para a produção de valor, né, mais valor nesse grande balcão de negócios que é o mercado de capitais, e para ocultar o grau de precarização, de superexploração. A Mari mencionou a comunidade Uber, né, a comunidade negra Uber, porque os relatos estão lá, né, para quem quiser ver, né, o que esses trabalhadores têm passado, mas eu fiz uma pesquisa na CSN há uns anos atrás, quando eu era professora aí de Volta Redonda. Eu vi no jornal O Dia, uma vez, uma matéria informando a CSN contratou em tantos anos tantas mulheres. E a presidente da CSN foi uma mulher, né? A presidente que assumiu a CSN logo ali depois da privatização, que também era bastante comemorado. Aí fui investigar. Realmente houve um aumento no número de mulheres durante esses anos na CSN, mas ao mesmo tempo houve a dispensa então dessa executiva presidente, e o aumento das mulheres se deu no chão de fábrica. Não que isso tenha problema, né? Problema nenhum. Entretanto, são as funções que recebem a menor remuneração. Então, são as trabalhadoras que não têm incentivo à qualificação e que são pior remuneradas. Então, a gente não, né, num primeiro momento, a matéria era super comemorativa desse movimento da CSN, mas quando a gente foi ver lá, pesquisar com as próprias trabalhadoras, as condições delas de trabalho revelavam essa superexploração e superprecarização. Só que hoje a gente tem esse fenômeno como um fenômeno mais abrangente, né? A precarização chegando em categorias que antes não experimentavam essa forma de expropriação, né? Elas experimentavam sim a expropriação, mas uma expropriação mais mitigada por direitos trabalhistas, maior remuneração, e a gente está num cenário de globalização da forma precária de trabalho, que, como a gente viu aqui pelo texto da Manzano hoje, então, se eu vou pelo viés do trabalho, né, e extraio mais valor, quando esse trabalho ele é precário, ou seja, eu atinjo o grau máximo de concorrência perfeita, significa que eu estou pauperizando, explorando, dominando mais ainda esses indivíduos. E aí, por isso que a situação ela é grave, né, está posta aí na ordem mundial, não é só nacional, não. É claro que aqui nós tínhamos direitos que já não atendiam a todos os trabalhadores, uma vez que a maioria não era trabalhador formal. Temos agora uma diminuição, né, dos postos de trabalho, mas isso daí é algo que está acontecendo em maior ou menor grau em vários países do mundo. Então, é uma onda mesmo, é uma nova ofensiva do capital contra o trabalho. Alguma dúvida? Se não tiverem, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Silêncio respeitoso. Então, obrigada, Socorro. Gostaria de agradecer novamente, tanto ao pessoal que ficou aí até agora, né, assistindo, está aqui com a gente hoje. Agradecer novamente a Estela, a Carla, pela disponibilidade, pelas excelentes exposições aqui, didatismo no talo. Fico muito feliz. E é isso, eu agradeço. A gente vai disponibilizar, né, a gravação. E é isso. Não tenho muito mais a dizer, não.
Eu quero agradecer também a oportunidade de conhecê-los e conhecê-las, debater. É um tema ainda mais no dia de hoje, né? Que não só já é um dia triste, porque a gente precisa de um dia para debater, trazer para o debate público a questão racial, mas porque a gente amanheceu com a notícia, né, de que mais um corpo preto tombou, né, dentro de uma empresa, um homicídio praticado por segurança, né? Então, mostra muito do que está por trás de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Sujeição das pessoas à exploração, não só econômica, mas também de poder, né? Relações de poder, a submissão completa do outro, ou a tentativa dela. E aí eu acho que foi um dia muito feliz, né? Para a gente manter o nosso debate aí, trazer essas categorias para pensar esse sistema produtor de desigualdade, de exploração, de expropriação, e que coloca tudo isso sob o manto da natureza, né, da naturalidade. E a gente precisa desnaturalizar esses processos e essa dominação. Bom, eu queria agradecer também. Acho que a complementação da Carla é sempre maravilhosa, né? E agora ela fechou com uma reflexão que a gente precisa levar, né? Não só para hoje, mas para o resto da luta, para o resto da vida, né? Enfim, agradeço imensamente poder participar. Isso, Silvio. Eu já tirei aqui o print da tela e já está todo mundo aqui com presença aqui que participou, já registrei já. Então é isso, pessoal. Até o dia 11. Bom descanso aí para todos e todas e até a próxima. Boa noite a todos. Até dia 11. Boa noite, José. Até lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, né, durante aí esse processo de leitura do último encontro, vocês podem mandar lá no grupo e é isso. Abração. Fiquem bem e se cuidem. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, professora Carla. Obrigada. Boa noite, Socorro. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Luiz. Carlinha, lembra de salvar a gravação. Não, quando eu encerrar, vai direto para o e-mail. Beijo, Carla. Beijo, Mari. Boa noite. Beijo. Tudo de bom. Para vocês também.